Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de sistemas operacionais. Esta é a aula 2 e daremos início vendo os princípios de entrada e saída de dados. O controle da entrada e saída, ou input ou output, de dados dos dispositivos é uma das funções principais de um sistema operacional. Para promover o compartilhamento seguro do uso dos recursos, contudo, não é permitido aos processos o acesso direto aos dispositivos de entrada e saída. A interação dos programas com o sistema operacional para o acesso aos dispositivos pode ocorrer enviando e recebendo bytes de ou para dispositivos de caractere ou realizando operações de arquivos em dispositivos de bloco. Atuações do sistema operacional nas operações de entrada e saída. Emitir comandos para os dispositivos, atender interrupções geradas pelos dispositivos, tratar erros nas operações desses dispositivos e promover uma interface para a utilização dos dispositivos. Então, um computador, ele é uma máquina que trabalha com dados. Então, para que ele obtenha esses dados, são necessários hardwares que permitam o envio e recebimento de informação. Então, quando o usuário, por meio dos dispositivos de entrada, faz uma entrada de informação no sistema, é função do sistema operacional verificar a veracidade daquela informação. Se ela contém algum erro, ele irá tratá-la ou dar um feedback para o usuário, informando que ele deva informar um tipo de dado diferente. Então, se o sistema operacional observar que aquela informação fornecida pelo usuário está incorreta, ele deve informar o usuário de algum modo que ele deve enviar novamente aquela informação com o tipo de dados adequado. Elementos de hardware e software, linguagem de controle. É a forma mais direta de um usuário se comunicar com o sistema operacional. É oferecida por todos os sistemas operacionais para que, através de comandos simples, o usuário possa ter acesso a rotinas específicas do sistema. Os comandos são interpretados por um programa denominado interpretador de comandos ou shell. A linha de comando é reconhecida, o shell verifica sua sintaxe, envia mensagens de erro e faz chamadas de rotinas dos sistemas. Então, esse programa, o shell, ele é responsável por permitir a interação do usuário com o computador, com os recursos computacionais. Através do shell, o usuário tem acesso à interface gráfica, é exibido um conjunto de janelas, botões e menus para que o acesso ao sistema possa ser facilitado e também dispõe de uma interface do tipo CLI, ou seja, comando de linha, onde o usuário pode, respeitando uma sintaxe específica, digitar os seus comandos e acessar tarefas específicas do sistema operacional. Então, ele tem essas duas maneiras, por meio da interface e por meio do comando de linha para se comunicar com o sistema. As linguagens de controle evoluíram no sentido de permitir uma interação mais amigável, utilizando interfaces gráficas, colocando os programas em uso em janelas e utilizando ícones para comunicação com o usuário. Programas de sistema utilitário. Os sistemas operacionais mais modernos vêm aumentando a coleção desses tipos de programas. Você deve lembrar que há pouco tempo atrás você precisava de um programa específico para gravar arquivos em CDs e DVDs e para assistir um filme. No Windows 7, por exemplo, quando queríamos gravar um DVD, nós tínhamos que ter um programa como o Nero, um programa para gravar arquivos em DVD. No Windows 10 hoje, isso já foi solucionado
o Windows 10 já vem com uma ferramenta nativa, ou seja, um software utilitário, que permite a gravação de informações de um DVD nativamente. Já vem no sistema operacional, sem necessidade de instalar um software depois de adquirir o sistema. Linguagem de máquina. Todos os programas, para serem processados, precisam estar em linguagem de máquina. Esta é a linguagem que o processador realmente consegue entender. Um programa em linguagem de máquina é totalmente codificado em formato binário. Cada sistema operacional tem um grupo de instruções específico, chamada API, Application Program Interface, que os compiladores usam para traduzir as instruções escritas na linguagem de alto nível para a linguagem entendida pelo linker. Então, é como falado na aula anterior. Quando escrevemos nossos programas, nós o fazemos por meio de uma linguagem de alto nível, como Java, C, C++. No entanto, o processador ele não entende essa linguagem, então cabe ao compilador fazer com que aquela linguagem escrita em alto nível seja passada para uma linguagem de baixo nível, que é uma linguagem binária de zeros e uns, que aí sim é entendida pelo processador. Multiprogramação. A multiprogramação aumenta a utilização da CPU, ou seja, do processador, organizando as tarefas de forma que a CPU estejam sempre ocupadas. Assim, o sistema operacional mantém várias tarefas na memória simultaneamente, todas competindo pelos recursos do computador. Em um sistema de multiprogramação, o sistema operacional simplesmente passa para outra tarefa e a executa. Quando esta segunda tarefa precisa esperar, a CPU passará para outra tarefa e assim por diante. Os programas de computador consistem em um conjunto de instruções a serem executadas pelo processador. Existem certas instruções que não podem ser disponibilizadas diretamente às aplicações, pois a sua utilização indevida ocasionaria sérios problemas à integridade do sistema. Essas instruções, como operações de entrada e saída, só podem ser executadas pelo sistema operacional. Isso para impedir a ocorrência de problemas de segurança e a violação do mesmo. As instruções que têm o poder de comprometer o sistema são conhecidas como instruções privilegiadas. Para que uma aplicação possa executar uma instrução privilegiada, o processador implementa um mecanismo de modos de acesso. Existem basicamente dois modos de acesso, o modo usuário e o modo kernel. No modo usuário, uma aplicação só pode executar instruções não privilegiadas, ou seja, instruções que não ofereçam riscos ao computador, tendo acesso a um número reduzido de instruções. No modo kernel, a aplicação pode ter acesso ao conjunto total de instruções do processador. Então, quando um programa que esteja no modo usuário tenta executar uma instrução privilegiada, é gerado um erro de proteção. O processador sinaliza este erro através de uma exceção. O sistema operacional será chamado e o programa será finalizado. No momento da carga do sistema, ou seja, no boot, o sistema operacional inicia em modo kernel. Após estar carregado em memória, o sistema operacional permite que os programas de usuários sejam carregados apenas em modo usuário. Ou seja, no momento do boot, todos os softwares são carregados, podendo acessar instruções privilegiadas. Depois que o sistema operacional é carregado, os softwares de aplicação, ou seja, os softwares voltados a solucionar os problemas dos usuários, são executados em modo usuário, ou seja, não é permitido a execução de instruções privilegiadas, apenas instruções não privilegiadas. Arquiteturas do núcleo, ou seja, o kernel.
O projeto de um sistema operacional é bastante complexo e deve atender a diversos requisitos, algumas vezes conflitantes, como confiabilidade, portabilidade, fácil manutenção, flexibilidade e desempenho. Arquiteturas do núcleo microkernel. Com a expansão dos sistemas operacionais, o kernel tornou-se grande e difícil de gerenciar. Foi desenvolvido, então, um sistema operacional usando a abordagem de microkernels. O resultado é um kernel menor e o mais simples possível. Então, vejam da seguinte maneira. Vamos supor que no Windows XP, o kernel do Windows XP tinha um número X de recursos. Foi lançado, então, o Windows Vista. No Windows Vista, você já tinha mais recursos do que no Windows XP. No Windows 7, foi aumentando esses recursos, no Windows 8 e no Windows 10, por exemplo. Então, vocês podem observar que o kernel do sistema operacional vai se expandindo, ele vai crescendo. Dessa forma, tem-se um problema com o gerenciamento da memória. À medida que se aumenta o tamanho do kernel, você terá que ter mais memória para gerenciar todos aqueles recursos. Então, isso faz com que seja necessário a estrutura microkernel, que é um kernel normal, só que menor. As instruções de recursos são reduzidas de forma a melhorar o desempenho do computador. A memória é um recurso fundamental e de extrema importância para a operação de qualquer sistema computacional, seja os mais antigos até os mais modernos. De fato, a memória é de uma grande região de armazenamento formada por bytes ou palavras, cada uma contendo o seu próprio endereço. O gerenciamento de memória é um dos fatores mais importantes e complexos de qualquer projeto de sistemas operacionais, pois influencia diretamente no bom ou mau desempenho de um sistema computacional. A maioria dos computadores tem uma hierarquia de memória, que é como uma pirâmide na qual, em direção ao topo, estão as memórias mais rápidas, porém mais caras. Exemplo, nessa pirâmide, nós podemos ver no topo os registradores da CPU, que são uma espécie de cache inserida dentro do processador para que as tarefas mais executadas naquele momento pelo processador possam estar ali armazenadas. Em seguida, nós temos o cache de nível 1 e de nível 2. Logo após, a memória RAM, composta pela memória física e a memória virtual, e logo abaixo, na base da pirâmide, nós temos os dispositivos de armazenamento massivo, que são ROM, BIOS, dispositivos removíveis, armazenamento, rede ou internet e disco rígido, que é o HD. Então, essas memórias localizadas no topo, elas são as mais rápidas. Só que à medida que uma memória se torna mais rápida, o seu preço também se torna mais elevado. Alocação de partição fixa. Alocação de partição fixa. A forma mais simples de gerenciar a memória em sistemas multiprogramáveis é dividindo a memória principal em partições estáticas e com tamanhos definidos, estabelecidas na fase de inicialização do sistema. No tipo de alocação de partição fixa, os espaços da memória são definidos no momento da inicialização do sistema. Então, ela divide a memória em espaços de diferentes tamanhos, como por exemplo 100K, 200K, 500K e 900K. À medida que os processos vão chegando, eles vão sendo alocados em uma dessas partições de acordo com o seu tamanho. Então, por exemplo, vamos supor que na partição 1 chegue um processo de 80K. Na partição 2
chega um processo de 150K. Na partição 3, um processo de 450. E na partição 4, um processo de 500K. Então, de cara, já se observa uma desvantagem. O esquema de alocação fixa, ele deixa espaços vazios e reservados na memória, ocasionando, assim, um desperdício de memória. Em solução à alocação física, nós temos a alocação variável. O tamanho das partições de memória é ajustado dinamicamente, à medida que os processos vão chegando. Nesse tipo de esquema, o processo utilizará o espaço de memória necessário, tornando esse espaço sua partição. Então, o que acontece? A memória, ela é carregada à medida que os processos vão chegando. Então, se chega um processo de 300K, ele será criado uma partição de 300K e armazenará aquele processo. Em seguida, chega uma partição de 50K, então será criada uma partição e armazenado aquele processo. Então, assim, você tem um ganho maior de memória, porque você não desperdiça. O método de troca é o processo ou forma de retirar um processo de memória, atualizar em disco e colocar outro no seu lugar. Isso ocorre por insuficiência de memória RAM. Então, suponhamos que inicialmente a memória seja carregada com dois processos: o processo do sistema operacional e o processo A. Em um determinado momento, chega o processo B, e assim nós teremos aproximadamente 50% da memória em uso. Logo depois, chega o processo C. O processo C praticamente faz o uso 100% da memória, mas eu ainda tenho um outro processo para entrar no sistema, o processo D. Então, como que ele vai entrar se não tem mais espaço na memória? O método de troca vai fazer o seguinte: ele vai pegar o processo A e armazená-lo em disco, ou seja, no HD. Ele fica armazenado lá e o processo D vai assumir o lugar do processo A. Quando um desses processos for finalizado, for executado 100%, o processador vai lá e recupera o processo A que estava armazenado em disco e traz ele novamente para a memória para ser executado. Uma desvantagem desse processo é que colocar um processo em disco, recuperar na memória, colocar em disco, recuperar na memória, demanda muito tempo, força muito o processador, porque a diferença de velocidade da memória RAM para o HD é imensa, é gritante. Então, baseado nisso, qual foi a solução que se criou? Foi a memória virtual. Essa técnica estende a memória principal através de memória secundária, dando impressão ao usuário que ele tem à disposição uma quantidade maior de memória que a memória real disponível. A técnica de memória virtual disponibiliza para o usuário uma memória de trabalho maior do que a memória principal, ou seja, a memória RAM. Esse espaço de memória adicional implementado em disco é conhecido como memória de swap. Então, nessa técnica de memória virtual, é criado no HD um espaço já mapeado, chamado de memória de swap. Esse espaço chamado memória de swap é mais rápido para o processador acessá-lo do que no espaço em disco comum. Então, através desse esquema, você consegue aumentar, teoricamente, o tamanho da memória principal, que é a memória RAM. Então, naquele exemplo anterior que a gente estava dando do processo A, em vez dele ir para o disco, ele vai para a memória virtual.
que é mais rápido para o processador pegar ele da memória virtual do que da memória em disco. Segundo Tannenbaum, existem 3 requisitos essenciais para o armazenamento da informação por longo prazo. Quais são elas? Deve ser possível armazenar uma grande quantidade de informação. Esse é o primeiro ponto. A informação deve sobreviver ao término do processo que a usa. Múltiplos processos têm de ser capazes de acessar a informação concorrente. Para o armazenamento de informações a longo prazo, deve-se utilizar mídias externas e distintas da memória principal, ou seja, da memória RAM, que é uma memória volátil, em unidades chamadas arquivos, de modo que essas informações possam ser armazenadas de forma persistente, ou seja, não pode ser afetada pela criação e término de um processo. Os arquivos são recipientes de dados identificados por um nome e por uma série de atributos, mantidos e gerenciados pelo sistema operacional. Esses são os arquivos. Já os diretórios são conjuntos de referências a arquivos. Os diretórios permitem agrupar arquivos, facilitando o manuseio e localização. Simplificando, o diretório nada mais é do que as pastas nomeadas que você cria para organizar os seus arquivos no computador. Então vamos supor que você vai criar uma pasta para organizar suas músicas. Então você vai lá, através da interface gráfica, e cria uma pasta chamada músicas. Ali é um diretório. Então, a função desses diretórios é organizar o seu conteúdo, de modo que, caso você precise acessar algum arquivo, você vai saber onde é que ele está, porque você conseguiu organizá-lo em pastas específicas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula 2. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem acessar o material que está disponível na plataforma, a apostila, ou podem me consultar. Estarei à disposição de vocês. Então, até as próximas aulas. Obrigado.